Ah. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos aos estúdios da Wiggle. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live de quinta. Sempre aqui trazendo um pessoal bacana, sempre aqui trocando uma ideia sobre empreendedorismo, inovação. Muito obrigado a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que nos prestigia sempre às quintas-feiras, no mesmo horário aqui. Obrigado para você que está chegando. E hoje nós vamos ter um bate-papo com um cara que é mais do que meu amigo. Na verdade, ele é um modelo que eu procuro seguir, ele é um mentor de mão cheia, uma das principais vozes aí do ecossistema de alto impacto da nossa região. Eu estou falando do José Azariti, o Asa. E nós vamos aprender com ele um pouquinho mais aí de como fomentar o empreendedorismo de forma sustentável nos nossos ecossistemas. Mas antes eu quero lembrar você que a WeGo é um hub de inovação e a gente sempre está trazendo para vocês aí. Olha, o Asa aí, já está aí, já chegando. Fala aí, Asa, como é que você está, meu amigo? Beleza? Seja bem-vindo. João, tudo bem? Grande prazer estar com você aqui, bicho. Ô, meu amigo, prazer ter você aqui com a gente, é um baluarte do ecossistema. Você sabe que a galera já estava zungando a gente aí por causa do nosso cabelo branco, né? O cabelo branco e longo agora, o meu. Não, Superman, só falta a guitarra agora aí, né? Mas eu digo o seguinte, que aqui a gente faz, para a gente não ficar com cara de menino e perder o respeito, a gente tem que fazer luzes inversa, né? Então, na verdade, a gente dá uma cara de envelhecido aqui para poder ter respeito. Como é que você está, Elisarito? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição e teu conhecimento aqui com a gente, viu, cara? Legal, é um prazer. Eu sempre gosto de estar batendo um papo aí sobre inovação, empreendedorismo, ecossistemas. Esse eu diria assim, você tem algum hobby? Tenho. Eu adoro discutir as questões de ecossistema para ver como é que a gente pode contribuir ainda mais. E eu sei exatamente disso e já vou começar até fazendo um disclaimer justamente nisso, né? Eu acho que talvez até por isso aí que a gente tenha você no mais alto grau de referência aí, né? Porque mais do que orgulho de contar com a sua participação aqui, né? Eu acho que a sua história, né? Pelo menos no meu ponto de vista, se confunde um pouco com a própria história do ecossistema aí, né? Você, mais do que exercer seu papel aí de agente dentro do ecossistema, você é um fomentador aí, você tem atividades que complementam, né, a construção dessa estrada, você é docente, mentor, participa de conselho do Fórum Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Campinas, o Fórum. Conta um pouquinho de tudo isso daí, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que é o que traz a gente, não é a primeira vez que você está aqui com a gente, você sempre se doando, né? E é um prazer enorme estar contigo. Mas eu acho que é importante um pouco da tua jornada aí para a gente entender como é que a gente chega onde a gente está chegando, Asa. Fica à vontade. Legal, Feijó. Bom, primeiro, assim, uma coisa que eu sempre gosto de comentar quando eu falo de ecossistema, né? A minha origem, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim de Catanduva para estudar aqui em Campinas, estudar na Unicamp. E o que eu percebi, né, de cara, né, quando eu cheguei aqui em Campinas? Logo depois que eu comecei a estudar na Unicamp, Campinas começou a ser uma cidade com uma série de entidades que começaram a vir para o nosso ecossistema que tinham a ver com algumas virtudes, né? Ter uma universidade legal, ter algumas empresas de base tecnológica estrangeiras que estavam vindo para Campinas e tal. E ali começou, o governo naquela época implantou alguns centros de pesquisa importantes aqui. O CPQD, o que é hoje o Sirius, né, o laboratório de luz síncrotron, implantou o CTI, né, que, enfim, na área de informática. Então, eu diria assim, quando eu vim para Campinas, eu já senti uma pujança importante que eu não entendia direito na época, né, estudante e tal, você vai fazendo a sua parte ali. Mas depois disso, eu trabalhei numa instituição de pesquisa, eu fui pesquisador de bancada, eu tive patente, eu fui um pesquisador de coisas básicas, né? Na época eu fazia mestrado na Unicamp, em Química do Estado Sólido, é um negócio assim, tipo super ciência básica mesmo, né?
E, na ocasião, o que acabou acontecendo? Eu fui para uma instituição de pesquisa e trabalhei lá durante 32 anos. Eu trabalhei durante 32 anos, então eu fui desde pesquisador no CPQD até vice-presidente comercial e desenvolvimento de negócios, né? Na fase final do meu período no CPQD, os últimos 5 anos, de 2013 a 2018, o que eu percebi, né? Campinas continuava esse lugar bastante interessante, tinha empresas, né? A gente passou por aqui Motorola, Lucent, Samsung, um monte de empresas, a região em torno de Campinas, né? Bosch, a gente tem a John Deere aqui, Promon, enfim, tem empresas de topo, né? Sim. Mas o que acabava acontecendo? Eu, dentro de uma instituição de pesquisa, que até então não tinha um movimento de se conectar com o ecossistema. Uhum. Então, a gente percebia o seguinte, que o mundo estava mudando e o ambiente de negócios nos forçava a pensar um pouco mais em coisas do tipo colaboração, coisas do tipo parcerias estratégicas, coisas que tinham a ver com o seguinte, se você está num lugar que isso é possível, pô, beleza. Por outro lado, se você está num lugar que não é tão virtuoso para isso, começa a ficar difícil fazer negócio. E eu, na minha última fase no CPQD, eu fui vice-presidente comercial e desenvolvimento de negócios. Eu costumo dizer que eu vendia inovação. O cara comercial que vende inovação. Então, o que é vender inovação? Você vende algo que talvez ainda não exista, que talvez ainda não tenha sido testado, que talvez ainda não tenha tido o momento certo tecnológico de entrar no mercado e que talvez ainda não seja nem necessário para a sociedade. Talvez esteja fora do timing. Então, como é que você vende inovação, né? Você tem que ter um ambiente que acredita no poder da inovação, que acredite na possibilidade de pequenos experimentos, que acredite na possibilidade de se fazer algo que extrapola os direitos de propriedade, a propriedade intelectual tradicional. Tá? Então, o que acabou acontecendo? No meu último período lá no CPQD, a partir de 2014, eu diria que assim, foi um divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Que show. Eu fui convidado a vice-presidente do CPQD, né, uma instituição super tradicional, e eu fui convidado para presidir a Fundação Fórum Campinas Inovadora. E naquele primeiro momento, eu nunca me esqueço dessa passagem, o presidente do conselho da fundação, naquela ocasião, era o professor o Tadeu, né, o José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp. E ele era o presidente do conselho e me chamou para um almoço e falou, Zarit, estou precisando conversar com você e tal. Eu falei, professor, qual que é a ideia? Ele falou, vamos para o almoço. Aí eu fui almoçar com ele e ele me falou assim, olha, eu sou o presidente do conselho da Fundação Fórum Campinas, que tem um propósito de transformar a região metropolitana de Campinas, transformar o ambiente de negócios através da inovação e do empreendedorismo. 2014. 2014. Falei, que propósito legal, né? Eu falei, me conta mais dessa fundação. Ele falou, ela foi criada em 2002 por 11 principais dirigentes das instituições de pesquisa, CPQD, CTI, Itaú, CNPEM, ou seja, 11 instituições. E o que acontece? A gente percebeu que desde 2002 até hoje, a gente não provocou esse impacto no desenvolvimento regional a partir da inovação e do empreendedorismo. Aí eu falei assim, pô, mas que legal. E o que eu posso contribuir com isso? Ele falou, cara, você é de um centro de pesquisa, você vende inovação, que é um negócio que não existe, que não percebe, não sei o que. Deve ter algo que você sabe que a gente não está vendo. Verdade. Eu falei, beleza. Aí eu falei assim, mas como é que funciona isso? Eu vou participar das reuniões, tomar um cafezinho e a gente vai continuar tendo esse impacto que vocês não estão concluindo, que não estão tendo? É isso aí. De fato, né? Ele falou, não, me propõe alguma coisa aí para a gente ver como é que faz. Então, qual foi algumas perguntas que eu fiz para ele? Eu falei, por que na fundação não tem o poder público? É isso aí. Por que na fundação não tem os institutos privados?
Por que na fundação não tem as associações ligadas à indústria e ao comércio? Cadê as associações ligadas às startups e ao empreendedorismo? Eu falei, então, a minha proposta é a gente, primeiro, repensar esse clube, por uma aspas aqui, né? E ele me deu carta branca para atuar nessa reconstrução do conselho, né? E eu tive muito apoio na ocasião do Eduardo Gurgel, que era o vice-presidente, né, da fundação e um dos fundadores dessa fundação, e hoje ele é o diretor do Parque Tecnológico da Unicamp, trabalha lá na Inova. E o Gurgel, junto comigo, nós começamos um trabalho, apoiados pelo professor Tadeu na época, né, de atrair novos parceiros para isso. Por quê? Porque existe uma coisa que aí eu comecei a estudar, né? Quando você recebe um desafio, você começa a estudar, e hoje eu sou um docente na área de ecossistemas. E existe um conceito que começou na década de 90, que é o conceito da tripla hélice. Perfeito. A tripla hélice fala que para você ter um ambiente legal e que construa inovação de fato, ou seja, a inovação com aquele conceito de chegar a benefício ao mercado, à sociedade, né? Você precisa ter o poder público, olha aí, ó, o poder público, as universidades e as empresas. Mas o que acontece? Depois da década de 90, você tem a quarta e a quinta hélice colocadas. Então, nessa hora eu falei para ele, professor, nós temos que trazer os atores de todas essas coisas para dentro da fundação, para a gente buscar uma sinergia. Então, nós trouxemos todos os institutos privados, sempre o principal dirigente, né, para ter nível de governança e de decisão. Então, trouxemos os institutos privados, Eldorado, Von Braun, Venturos e todos os outros, né? Só tem um instituto privado de Campinas que ainda não está com a fundação. Nós trouxemos, então, a Associação Campinas Startups, que é hoje a Campinas Tech. Trouxemos o Softex, trouxemos a SIC, que é a Associação Comercial e Industrial, trouxemos o Ciesp, e aí, hoje, a Fundação tem cerca de 25 membros no Conselho, que representam a tripla hélice. E aí, o que acabou acontecendo? Nós precisávamos atrair o poder público. Então, nós criamos uma cadeira, que é a cadeira ligada sempre ao secretário municipal de desenvolvimento econômico. Então, enquanto ele é secretário, ele é membro do conselho da Fundação Fórum. Então, nós trouxemos para dentro da Fundação a representatividade necessária. Para fazer o quê? Propor políticas públicas, contribuir com planos diretores. Toda vez que troca um prefeito, a gente leva lá uma proposta de ação com relação à melhoria do ambiente de negócios. Como que, por exemplo, todas essas instituições podem ter ações para melhorar, para que uma startup comece na região. Então, os canais que você tem através da Agência de Inovação da Unicamp, agora a PUC está com um processo muito forte, e hoje a própria Venture Hub é a aceleradora de projetos dentro da PUC. A PUC se abrindo ao empreendedorismo, né, uma novidade, abrindo a inovação. Quero falar disso também. Nós vamos comentar mais adiante, mas o que me fez aprender dentro da Fundação Fórum Campinas? O poder da articulação de todas essas hélices para fazer valer as outras duas novas hélices que foram colocadas nesse ventilador. A sociedade civil e a sustentabilidade. E a sociedade civil, que é o segundo momento, eu brinco sempre o seguinte, né? Quando que eu vou ter certeza que o meu propósito foi alcançado enquanto um dos colaboradores dessa fundação, né? É o dia que eu estiver no ponto de ônibus e escutar um cidadão falando para o outro, cara, a gente vive na cidade da inovação, ou na região da inovação e do empreendedorismo. Isso significa que você atingiu o propósito de atingir a sociedade. E a quinta hélice, que é da sustentabilidade, um povo que acredita que está num lugar com foco em inovação, etc., trata muito melhor a sociedade, o próximo, o meio ambiente, e aí tem a sustentabilidade sob a ótica das empresas. A gente trabalhando na base tecnológica, você permite que aconteça o quê? Melhores oportunidades de trabalho, melhores perfis de emprego,
menos emprego extrativista e simplesmente laboral, mais intelectual. Então, assim, tudo isso fez com que eu percebesse o poder, não quer dizer que nós realizamos isso. Uhum. Eu comecei a estudar e aí eu vejo, por exemplo, por que que Israel é do jeito que é, Exato. por que que o Vale é o que é o Vale do Silício, por que que a gente começa a ver países, pô, a gente vê iniciativas no Cazaquistão, na Estônia, a gente vê iniciativas aqui na própria América Latina, você vê a Colômbia transformando espaços, né? O que foi Medellín, quando eu era jovem, eu escutava de Medellín de uma forma totalmente avessa ao que é Medellín hoje. Hoje, né? Teve muito a ver com inovação, empreendedorismo, a transformação local, né? Então, assim, é uma paixão. Eu diria que estudar esse tema hoje é uma coisa que eu gosto muito. Mas você deu um briefing aí de algumas coisas que eu estava aqui preparando justamente por isso. Mas você acha que você sintonizou bem as coisas aí, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que você traz, e é uma percepção que eu tenho, né? Também como praticamente vivi a vida toda em Campinas, né? Só depois fui estudar fora e aí acabei voltando, trabalhei no CPQD, né? Foi na época onde a gente teve nossos primeiros contatos aí. Mas realmente Campinas ela tem toda essa base tecnológica, um celeiro, né? Universidades, mas ele não tinha essa liga, né? Ela não tinha essa ginga, né? Isso aqui é muito recente, né? E é nesse sentido que eu acho que é muito legal a coisa, porque apesar de você ter, você falou, você foi chamado lá em 2014 para o fórum. Nós estamos falando de 5 anos, 6 anos, quer dizer, é daí para frente que a gente começa a ver que o contágio começa a se propagar. E assim, mesmo que você ainda não tenha visto, né, no ponto de ônibus alguém dizer, eu acho que é importante ressaltar que isso a maneira como toda a região está olhando, né? E se a gente está fazendo essa live aqui hoje, é porque essa semente está plantada e ela está gerando frutos. Eu vejo que Campinas se transformou muito, né? A gente bebe dessa água de Campinas. Hoje eu não moro mais em Campinas, mas a gente todos os espaços de convívio, os espaços criativos, a própria Venture, né? O Founder Institute, e me sinto extremamente acolhido, né? Quando estou aí. E assim, no primeiro momento que eu pus o pé, né? E aí eu vou falar aqui de 2 anos e pouco atrás, quando eu fui para um evento na UIMI, né? Até o Omar estava lá falando da Campinas Tech, né? O Omar ia falar do tema, isso foi em janeiro de 2018, sempre conto essa história. Aí eu falei assim, pô, uma virada de chave, um mundo totalmente novo, a gente com bagagem empresarial, com vivência, inovação, em tecnologia, mas num universo muito mais empresarial, o consultoria. E aí eu me lembro, inclusive, que dentro dos programas da UIMI ali, quem é que participa disso? Eu vi lá, Zé Azarite. Falei, pô, mas esse cara que eu conheço, se esse cara tá aqui, então acho que a coisa não tem sentido. E uma molecada, né, no bom sentido, a gente diz o seguinte, pô, onde é que esses caras vão estar daqui a 5 anos? Então é hora de eu estar junto com eles, né? Eu não sei exatamente onde é, mas eu preciso ver. E aí eu acho que toda essa questão que você descreve, dessa sensibilização dos diversos agentes, né, de inclusão, vai muito desse espírito colaborativo que é esse ecossistema, dessa questão da inclusão, do acolhimento, né, que o ecossistema precisa ter. E eu acho que Campinas está ganhando isso. Então, é meio exponencial também. Ele começa meio lento, mas está num ponto de virada, né? Eu acho, não só Campinas, e aí arrasta toda a macro-região, uma região metropolitana de Campinas, e nós somos o exemplo claro desse fruto aí também. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas acho que é... Não, legal. Você tocou num ponto interessante. É mais ou menos o seguinte: nós estamos conseguindo criar o que na física se chama de momentum. Exato, show. Aquela hora que você pega uma determinada energia que ela te muda de patamar. Perfeito. Então, o que acontece, né? Eu vejo, por exemplo, quando saí do CPQD, eu saí de lá com o propósito de trabalhar com inovação corporativa. E eu me lembro que na ocasião eu fiz tipo um site survey. Eu conversei na UIMI, conversei na Baita, eu fui para São Paulo na Liga Ventures, conversei, na época estava começando o InovaBrá, e o que eu percebi? A gente tem uma oportunidade aqui em Campinas, aqui na região, quando eu falo Campinas, entenda a região metropolitana. Sim.
nós temos uma densidade de coisas virtuosas para um ecossistema de inovação que não existe, eu diria assim, no país, com certeza não, na América Latina, talvez uma pequena chance em alguns lugares aí, mas eu diria que nem perto. Vale. E para você, em termos de densidade, o que eu falo densidade? É muito concentrado as coisas. Então, não há espaço em Campinas para você, por exemplo, quem não estiver hoje conectado com o ecossistema de maneira ativa, não tem mais espaço para o eu ou você. Vai ter hora que a WeGo com a Venture Hub vão estar fazendo coisas, que a Venture Hub com a WIMI vão estar fazendo coisas, isso ainda não chegamos a atingir. Mas o que acontece? No Vale tem um nível de colaboração, em Israel tem um nível de colaboração, que as pessoas, elas, vamos dizer assim, não buscam a identidade própria, elas buscam a identidade do ecossistema. Uma das iniciativas que nós tomamos na Fundação Fórum, nós tínhamos o Inova Campinas, que ele era da Fundação Fórum Campinas, e o que acaba acontecendo é que ficou assim, é o evento da Fundação Fórum. E eu brinquei quando eu entrei na Fundação como presidente, eu falei assim, eu quero fazer a festa do peão de boiadeiro de Campinas ser a festa da inovação. Sim. E aí eu falei assim, para isso nós temos que atrair os atores para dentro desse evento. Mas só que esse evento tem que perder a identidade de ser o evento da Fundação Fórum Campinas. Então nós transformamos isso no Inova Trade Show. O ano passado, que ainda foi presencial, nós fizemos ele ele ocorreu durante 2 semanas, ocorrendo nos vários espaços de inovação da cidade, e o epicentro foi no Expo Dom Pedro. Nós movimentamos cerca de 35 mil pessoas, incluindo a população. E nos 2 dias que ocorreu no Expo Dom Pedro, as pessoas iam lá, as coisas aconteciam. Mas todos que foram para lá tinham sua identidade própria. A Anshan estava lá com identidade própria, a Campinas Tech estava lá com identidade própria, a Agência de Inovação da Unicamp, a Venture Hub. Então, o que acabou acontecendo? Quando você despersonaliza, o ecossistema começa a colaborar mais. Porque é da natureza humana a vaidade. Né? A sobrevivência também, né? Muitas vezes o instinto de sobrevivência ele fala primeiro, né? Depois eu me conecto. Mas só que se você supera esse momento, Feijó, o próximo momento é de bons frutos. Exato. O segredo é essa passagem. E os ecossistemas hoje mais maduros, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, eu digo assim, Floripa conseguiu fazer um negócio fantástico. Com certeza. Floripa hoje é um lugar muito legal. A gente vê, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí sendo um lugar bastante legal. E você, quando vai nesses lugares, você percebe que o ambiente é mais tranquilo, a questão de colaboração. Você tem menos o egocentrismo, carta fora do baralho. Então, o que a gente está percebendo em Campinas e região é muito isso. Então, por exemplo, nós estamos aqui sentados, o WeGo Hub, Venture Hub, nós temos interesses próximos, mas nós temos muito a contribuir um com o outro. E aí é nesse momento que a coisa começa a ser virtuosa. Eu acredito muito, por exemplo, que tem um outro ponto importante, que é quando o poder público vem e percebe valor nisso. Muito bom. Então, no caso específico de Campinas, a gente percebeu que tivemos, vamos dizer assim, tudo não é de graça, né? Mas, assim, no sentido, não é por acaso. Sim. Mas nós tivemos uma sequência de 2 secretários de desenvolvimento econômico que foram muito voltados a apoiar esse movimento. Legal. Então, por exemplo, nós tivemos lá a primeira lei de startups específica para incentivos fiscais, né? Nós tivemos o apoio, e agora daqui uns dias, eu não sei exatamente quando, mas vai ter uma live do Inova Trade Show, onde os 5 parques tecnológicos de Campinas vão se pronunciar ali, e onde tem incentivos fiscais para empresas investirem com troca de ICMS. Então, tem uma série de coisas que, se o poder público também ajuda, o ambiente de negócios fica legal. Então, essa coisa toda tem um efeito arraste, né, Feijó? Porque primeiro vem
as necessidades empresariais, que no Brasil é um malabarismo constante, né? Sim. Depois você percebe, de alguma forma, a academia e o poder público vindo junto, né? Muito legal que você está tocando, né? Isso, eu acho que essa coisa conta um pouco, né, do que foi a dificuldade, né, como é que é, e a gente olhando de fora, né, a gente procura encurtar esses caminhos, né, e quando você tem uma referência mais madura por perto, você consegue também... Eu acho que o empreendedorismo também está ganhando voz, né, eu acho que o ecossistema, de alguma forma, não só por conta, né, não é o fato de eu estar aqui em Indaiatuba, que a gente está tão contaminado por Campinas, mas eu acho que o mundo todo está se falando muito disso, né? O empreendedorismo e inovação está realmente muito em alta, e você começa a perceber até pessoas que estão ligadas às universidades, que estão ligadas às indústrias, que estão ligadas ao poder público, com um nível de consciência um pouco mais refinado já do que há 2 anos atrás. Eu não vou falar nem muito tempo, né, assim, mas de 2 anos para cá, quando a gente colocou, quando você veio aqui a primeira vez, a gente falou que nós vamos começar a fazer Startup Weekend, que a gente começou a colocar aqui a pedra fundamental do Movimento Ideia, quando nós começamos a falar, não tem, o Igol tem 1 ano, quer dizer, tem 2 anos que esse movimento começou, e hoje a gente já vê aqui, né, uma aproximação muito forte com a universidade, né, com a Unimax aqui, com a própria prefeitura, com as empresas localmente. A gente tem aqui os nossos programas de aceleração que já começam a rodar, e hoje, por conta do online, já tem gente que começa a perceber valor que nem é da região. Mas, assim, eu acho que construir esse caminho foi muito mais difícil, né, para vocês, né? Eu acho que Campinas teve esse desafio. E a aproximação do poder público é sempre realmente um grande desafio. Né? Você precisa ter gente aí com entendimento, com a clareza. Você acha que isso, de uma maneira geral, eu vou até falar um pouco da experiência que a gente tem vivido, conversando com outras prefeituras da região e tal, você acha que existe uma consciência mais clara de que as prefeituras, ou mesmo governos, precisam ter um plano definido de Estado, né, e não um plano de governo de longo prazo, olhando para a questão tecnológica, para posicionamento do país? Como é que você vê isso? Está mais maduro isso ou ainda está numa fase de consumir informação? O Feijó, eu acho assim, da mesma forma que nenhum CEO conseguiu, tipo assim, implantar à força a transformação digital da mesma maneira que a pandemia fez, não há poder público que sustente, a partir de agora, não apostar em empreendedorismo de alguma maneira, em inovação. E eu vou dizer um pouquinho o porquê disso. Olha que interessante, vamos fazer uma análise um pouco mais macro da situação. Quando você pega a universidade pública, quem que financia a universidade pública? Exato. Impostos. Impostos vêm do quê? De arrecadação de impostos da produção, das cadeias todas, que no pós-pandemia estão em baixa. Então, vai ter menos dinheiro para esses caras. Segunda coisa, as empresas. Os custos de não apostar no Open Innovation, na conexão com ecossistemas de empreendedorismo de base tecnológica, não apostar nisso vai ser muito mais caro do que apostar nisso. Então, hoje você tem ROI de pesquisa e desenvolvimento, que ainda não dá para fazer conta, mas ROI de aproximação com ecossistemas empreendedores dá para fazer conta hoje. Então, qual que é a minha tese? Isso tem a ver com os estudos que eu tenho feito do ponto de vista acadêmico, né? Eu hoje tenho uma cadeira na Inova Business School que é de ecossistemas de inovação aberta. Inclusive, vai sair um curso online, logo eu vou fazer umas propagandas aí. Opa, o que acaba acontecendo? O próximo passo passa necessariamente pelo apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. Por quê? Esse empreendedorismo vai gerar oportunidades de trabalho para pessoas que estão com dificuldades de seguir uma carreira numa grande corporação que reduziu custos, mandou um monte de gente boa embora, né? A questão da oportunidade de trabalho, a juventude que está vindo aí por trás tem um grau de independência muito maior. Eu me lembro que o sonho do meu pai
é que eu fosse funcionário público no Banco do Brasil. Mas você ficou no CPQD 30 anos, pô. Era só O CPQD que foi privado a partir de 98. Sim. Então, a ideia, o que era? Era um sonho daquela geração de ter pessoas em empregos estáveis por muitos anos. Meu pai também. Talvez hoje eu não ficasse todo esse tempo no mesmo lugar. Não faz mais sentido para esse novo momento, né? Já estamos vivendo um pouco da era do fim de emprego, você acha? A era do fim de emprego, mas tem uma outra era que está começando, o mindset empreendedor dentro das grandes companhias. Exatamente. O que é isso? Acaba o modelo dentro das grandes corporações do budget eterno. Então, por exemplo, aquilo que você aprendeu lá no Founder, que é você fazer validações, pequenos experimentos e não sei o quê, é diferente de ter um budget de 2 anos para torrar. Planejamento, RFP, RFQ, 3 meses, pesquisa, exatamente, lançar o produto então, 3 anos depois eu estou falando no mercado, né? Acabou o mindset startup de ser, hoje ele é importante também para dentro da companhia. Então, o ecossistema empreendedor, ele tem uma outra coisa que é virtuosa. Mesmo que a startup não dê certo, eu estou gerando talentos de altíssima capacidade de resolver problemas dentro de corporações que ainda têm um mindset velho. Sim. É uma maneira e aí eu vejo uma oportunidade ímpar de, nos ecossistemas virtuosos, a gente disseminar esse jeito de pensar que é lean, ágil, que é o Startup Way, né? É o Eric Rice nos ensinando a fazer coisas. Exatamente. Então, eu acredito muito assim, que as empresas vão ter isso. E por que eu estou fazendo essa conversa toda? Porque no pós-pandemia, ou você vai ter muitos empreendedores com negócios menores resolvendo grandes dores, e resolvendo dores de empresas que tiveram que demitir muita gente. Então, na minha cabeça, e aí eu sou testemunha pelo lado investidor, né? Porque dentre as minhas características eu também tenho uma pequena fatia de investidor anjo em algumas empresas. Não está faltando dinheiro para projeto bom. Não falta dinheiro para projeto bom. E aí eu digo assim, porque a gente, enquanto Venture Hub, para você ter uma ideia, a gente está tendo assim, conversas quase que semanais com caras de fora, pela conexão que a gente tem global, e caras de family offices locais, e pasme, executivos de grandes empresas, alguns que saíram, fizeram seus acordos e não sei o quê, estão querendo pôr aquele 15%, 20% do seu acordo para investir em startups de alto impacto. Então, o que é uma mensagem que eu dou para os empreendedores de plantão? O nosso ecossistema está amadurecendo numa velocidade tão grande como foi a digitalização imposta pela pandemia. Então, quem se aproximar desses hubs, quem se aproximar dessas oportunidades de mentorias de alto nível e desses ensinamentos voltados do mindset de startup, tem uma oportunidade atual de buscar fundos, de se conectar com ecossistemas globais. Então, se você tem uma ideia que pode resolver uma dor de fato, tenha em conta que, assim, a palavra da vez na inovação e no empreendedorismo, na minha visão, se chama affordable. O que é o affordable? Se você tem algo que cabe no bolso de uma empresa ou num grande grupo de pessoas da sociedade, pode apostar que você vai ter retorno. Porque o que não está valendo mais? Aquele modelo de vender software como licença, suporte mais manutenção, isso é caríssimo, acabou. Então, as a service, nuvem, não sei o quê. Aquela coisa de você vender premium, opa, peraí, tem gente que vai poder, tem gente que não vai. Para as grandes empresas cujas margens diminuíram, elas tiveram que fazer doações, demissões e não sei o quê, de repente, hoje, muitas startups cabem no bolso dela. Ou como parceiro, ou no modelo de corporate venture, que começa a emergir fortemente, né? Então, assim, muitos falam, pô, Zé, você é otimista. Eu falei, cara, eu tive a sorte de estar nesse ambiente, nesse momento. Perfeito. Porque realmente é
uma situação que, se você for juntando as pecinhas, agora, o que é legal para nós, o Igor Venture Hub? Estarmos hospedados num ecossistema que já está nesse nível de amadurecimento. Exatamente. Ser evangelizador, eu sempre digo assim, que eu tenho a leitura de que o ecossistema é uma estrada que precisa ser construída. Quer dizer, a gente constrói a estrada para poder colocar a nossa carruagem nela, né? Assim, o ecossistema é um elo de conexão com os negócios. Se você constrói bem essa estrada, você consegue criar bons negócios. Então, é nosso papel evangelizar, é realmente nosso papel, às vezes, morder um pouco de corrente aí nesse começo, mas a gente tem uma responsabilidade realmente muito grande de disseminar isso aí. E o que você está falando, né, eu acho que é muito interessante, né, quando você fala dessa questão da abundância de capital. Eu acho que a pandemia ela trouxe muito mais do que um problema só de saúde e de uma readaptação forçada de transformação digital das empresas, mas ela trouxe muitas oportunidades, que é o que você está dizendo, né? Então, o empreendedor, ele também tem que se preparar, não só para olhar para o investidor, né, como tomada de dinheiro, porque assim, não adianta nada, a ideia sem execução não é nada. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que mudar um pouco na cabeça do empreendedor. Esse olhar para o investidor, dizer o seguinte, como uma fonte de dinheiro para poder sobreviver, tem que se inverter um pouco, né? Porque o empreendedor bom é aquele que já passou por 1, 2 ou 3 raladas de joelho, aprendeu a se levantar, e esse cara, assim, é o que o investidor mais deseja, que a primeira ligação seja desse cara, né? Porque é nesse momento em que realmente que o dinheiro deu o investidor, e aí você até deu, desculpa só, os exemplos que você deu, quantas pessoas estão olhando para isso agora por conta dessa mudança, e esse cara que era o executivo, que agora quer se posicionar como investidor anjo, que quer aprender um pouco sobre isso, quer dizer, é os rendimentos de uma aplicação tradicional que já não vale mais a pena, então eu estou a fim de correr um pouco mais de risco. É a questão das empresas que você colocou, né? Que não adianta, eu não vou contratar de novo para resolver esse problema, eu tenho que aprender a lidar com essa nova realidade, eu tenho que aprender a contratar das startups e aprender como é que esse mindset funciona. Então, eu acho que essa coisa toda, né, o chamado novo normal, ele se redesenhou de uma maneira onde eu vejo realmente muitas oportunidades. E, por incrível que pareça, né, a economia, ela não para nunca. Ela simplesmente sai de umas mãos e vão para as outras. E a gente precisa, o empreendedor precisa estar atento, as empresas precisam estar atento, que existe realmente uma onda que está acontecendo, né? Existe esse momento, quer dizer, as conexões comerciais pré-estabelecidas, elas se desfizeram, todo mundo voltou para a linha de largada, agora não é, comece tudo de novo, é uma oportunidade igual para todo mundo. Então, se você realmente está resolvendo uma dor real, né? Se você tem uma proposta de impacto social, né, e de alto impacto, é claro que vai existir dinheiro, e eu acho que talvez até mais. Nós estamos vendo, Feijó, são duas startups da nossa região, que durante a pandemia, elas tiveram, assim, um papel muito interessante. Então, você pega, por exemplo, duas são empresas filhas da Unicamp, hoje o Quinto Andar e o iFood, são empresas de ex-estudantes da Unicamp, que estão rampando unicórnios com investimentos globais e tal. Mas olha que interessante, ambas resolveram uma dor porque souberam fazer um ajuste e tem um mindset de startup, conseguiram atender algumas dores muito rapidamente, ao passo que alguns outros não conseguiram, eles já estavam atendendo. Então, você vê, por exemplo, hoje, o que aconteceu? Mas espera aí, a pandemia derrubou um monte de coisa, mas tem um monte de gente saindo de São Paulo alugando casa em Itatiba. O cara não quer mais ficar só no apartamento, porque ele fica doido dentro de casa. Recebo 4 corretores por dia aqui em casa. Indaiatuba virou... Todo mundo quer vir para Indaiatuba, fugir da pandemia. Então, o que acaba acontecendo? Para esse movimento, o Quinto Andar, você resolve toda a sua situação em minutos. Isso. Manda foto do documento. Antes você tinha que ir na imobiliária, o cara ia te pedir um monte de coisa. Em 2 semanas ia sair a autorização do seu crédito, não sei o quê. Então, uma oportunidade, uma dor enorme. O iFood, por exemplo, inclusive, ele se mobilizou num sentido interessante. Ele já tinha uma proposta de valor legal, mas, de repente, ele teve que cuidar de quem? Do motoqueiro.
Se ele não tivesse, vocês perceberam que começou um movimento, porque aí vai sindicato, a turma quer tumultuar a coisa. Sim. O que acabou acontecendo? O iFood teve uma postura de preservar o seu principal ativo, que é esse entregador. Então, ele pagou coisas, não sei o quê. Isso tudo não estava no plano de negócio dele. Mas pivotou, né? É uma tradicional. A empresa tradicional tinha que levar para o conselho, fazer reunião para preparar a reunião. 3 meses, quebrava, né? Eles, em 2 semanas, já estavam reposicionados, com uma série de programas implantados, e tudo isso já subido na plataforma. E é muito legal você trazer isso, desculpa, porque assim, na verdade, falar em startup praticamente é senso comum, mas entender o que é o startup mindset não significa que é só uma empresa que está iniciando. Você pode ter uma empresa com todos os seus processos estruturados gigantesca, mas ter essa sacada, ter essa presença, ter esse time do lean, né, do ciclo do aprender rápido e aprender barato, né, de errar rápido e errar barato, né, e modificar esse para você, no real, muito legal. Um exemplo interessante, reforçando o que você está dizendo, nós tivemos um exemplo agora, durante a pandemia, da Cielo. A Cielo é da maquininha, né? Esse business maquininha está totalmente em descenso, né? Sim, virou commodity. É interessante. A Cielo, ao longo dos últimos 2 anos, ela se posicionou como uma empresa de tecnologia. Então, ela implantou metodologias ágeis, fez uma série de coisas interessantes enquanto corporação. Começou o problema da pandemia, eles criaram um kit de digitalização do pequeno negócio, com meio de pagamento, a custos baratíssimos, o tal do affordable. Então, a Cielo se reposicionou, ela estava numa situação difícil, ações lá embaixo, com uma oferta de valor baseada em tecnologia. Por quê? Ela só conseguiu fazer isso porque identificou uma dor de mercado, soube usar metodologias ágeis para identificar, validar e lançar um produto. Em quanto tempo? 15, 20 dias. Sim. A empresa grande vai fazer planejamento, vai fazer aquelas reuniões, aprova budget, chama a diretoria, o conselho, tal, blá, blá, blá. Não funciona. Então, esse mindset, que eu acho que é uma coisa que também nos ecossistemas virtuosos tem muita troca, né? Porque a gente tem muito evento, tem muita lives desse tipo que nós estamos fazendo, enfim. Tem aqui um papel realmente, né, de evangelização, mas a gente sempre convida também, né? Venha participar, né? Venha conhecer um pouco do que está de conteúdo dentro dos hubs, né? Porque tem muito conteúdo organizado dentro dos programas de aceleração que você tem a oportunidade de conseguir sintetizar de forma muito rápida isso. E se você tiver uma certa dose de resiliência, você se adapta muito rápido, né? Eu acho que essa é um pouco do que aconteceu com você e um pouco daquilo que eu admiro pra caramba e que eu, de alguma forma, procuro também repetir isso, né? Há muito pouco tempo, né? Para que a gente consiga, primeiro, colecionar um idioma praticamente novo, né? Um startupês que, de repente, você fala assim, caramba, o que significa, né? Quantas palavras aí que... em inglês, mas que carregam um significado e você, no primeiro momento, não entende, mas depois aquilo começa a fazer todo sentido. Eu acho que os programas de aceleração, os programas de corporate innovation, eles têm um pouco desse papel de educação também, de propagação, né? Que eu acho que é super importante isso. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? A gente está falando, né, da questão, você falou até dos fundos de corporate venture e tal. As empresas, qual é a sua experiência? Elas são as que mais demoraram a mudar o estágio de consciência? Porque o empreendedor, ele está ali e tal, né? As universidades têm visto movimentos fortes aqui também, a gente vê o papel do Unicamp, né? Stanford, enfim, você falou de Santa Rita, né? Itajubá também, mas as empresas, elas têm um certo delay nisso, do seu ponto de vista? Feijó, na minha cabeça, elas têm um delay e elas têm um responsável por esse delay, na minha visão. 2 responsáveis. Primeiro, porque é uma característica do Brasil, aqui não estão as matrizes das grandes empresas que poderiam apostar nisso. Esse é um problema. E o segundo problema
Esse aí, às vezes, eu sou criticado dentro do próprio ecossistema, porque eu sou muito pragmático, porque como eu já fui vice-presidente de uma empresa que tinha um conselho que cuidava de mim, e eu tinha que reportar para ele, eu sei que inovação ou você mostra resultado, ou de alguma hora alguém vai dizer que corta aí. Exatamente. Né? Cadê o ROI desse negócio? Então, o que acontece que é muito comum em muitas empresas do nosso ecossistema? E graças a Deus, pela proposta de valor que nós estamos tendo, aí eu dou a experiência da Venture Hub, a gente está crescendo muito em Corporate Innovation pela maneira pragmática que a gente trata inovação. Porque o que acontece? Eu sou contra o post-it environment. O que é o post-it environment? É o pessoal que fica fazendo aquelas dinâmicas gostosas, são divertidas, pinta de amarelo uma parede, põe um escorregador do primeiro para o segundo andar e, de repente, põe um puff colorido e faz umas dinâmicas que, beleza. Cara, tem muita consultoria fazendo isso. Isso aí, inclusive, se você for procurar na literatura, existe como uma das fases do processo de inovação corporativa. É o teatro da inovação. Só que o que acabou acontecendo por cerca de 2 anos aqui no Brasil, nos últimos 5, pelo menos 2 aconteceu isso. Era só isso que emplacava nas grandes corporações. Porque era gostoso, tirava selfie com o presidente atrás do puff, aquela coisa toda, e isso falava, minha empresa faz inovação. Mas começou a aparecer um indivíduo, 2, um chamava CFO e o outro chamava acionista, que começou a fazer pergunta. Pô, cara, aquele puff amarelo lá custou tanto. O que deu de retorno? Então, qual que é a ideia que eu sempre coloco? Esse delay teve a ver com o encantamento com o post-it environment. Perfeito. Agora, quando você joga pragmatismo e de cara no post-it environment, você traz alguns indicadores que você possa mostrar para o CFO, para o CEO e para o acionista, opa, começa a mudar de figura. Nem tudo que é só oba-oba, você trata nessa hora. Um pouco você deixa porque é legal, porque a criatividade vem muito do ambiente descontraído e tal. Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é fazer só isso. Só isso, claro. E aí, desacreditou muito o programa de inovação corporativa. A gente já está tendo hoje um pragmatismo um pouco maior com resultados, né? E aí eu acho que as empresas vão entrar em fase. Por quê? Nós estamos vendo, por exemplo, alguns exemplos, né, de empresas que tinham projetos internos, que tinham budgets de 1, 2 anos, e que também tinham a sua dificuldade de dar resultado, mas faziam essas dinâmicas todas. Vamos fazer o MVP, vamos fazer o protótipo aqui, brincar de quebra-cabeça e tal. É legal fazer isso. Mas você está buscando o quê e em que prazo? Exatamente. Né? É fundamental. Cadê a área de negócio conectada com isso? Cadê o RH conectado com isso? Perfeito. Enquanto ficar só no RH, corre o risco do cara de negócio não ver valor e achar que está desperdiçando tempo. Então, qual que é a questão que eu falo, respondendo a sua pergunta? Esse delay tem a ver com alguma falta de resultado demonstrável. Na medida em que você começa um programa de inovação corporativa, coloca alguns indicadores que são periódicos e que você pode mostrar isso para o CFO, para o acionista, e ele entender a sua evolução, cara, a gente vê grandes empresas fazendo isso com o pé nas costas, né? É um papel de tradução de português para português, né, na verdade. Você precisa, de alguma forma, conseguir falar a alguém que seja um interlocutor desses dois mundos, né? E eu senti muito isso, né? Deixa eu te interromper, você me veio agora aqui. Eu, enquanto vice-presidente do CPQD, eu fazia muitas apresentações para o conselho. E havia um conselheiro, eu diria que o nosso decano lá na época, o Igor. E o Igor, ele, dono da Icatel, um ícone na área de telecomunicações. E um dia ele virou para mim e falou assim: Azarite, você sabe o que é felicidade? Eu falei: não, Igor, felicidade é quando você está feliz? Ele falou: não, felicidade é um fluxo de caixa positivo.
Então, tipo assim, você pode vir aqui falar que a venda é isso, que o indicador é aquilo, eu vou olhar no fluxo de caixa, porque Exatamente. isso é que dá É isso que me dá felicidade. paz interior, né? Você imagina quantos conselheiros pensam assim. Então, não adianta você mostrar a selfie no espaço colorido, que você fez um design thinking, com um agile, com não sei o quê. Ele fala, tá, beleza. Fluxo de caixa, como está? Como é que tá? Essa é a pergunta. Então, se você não fizer alguma conexão com esse tipo de indicador, e aí eu estou falando indicador de produtividade, de eficiência operacional, você tem 1000 coisas que dá para você conectar com os Gestão, de uma programas de maneira inovação. geral, precisa ter, né? E aí você pode trazer a inovação pelos diversos caminhos, marginais ou internamente, através do empreendedorismo, pode trazer o colorido que você quiser, mas precisa, de alguma forma, ter um compromisso com o acionista, com o retorno de investimento que está lá no começo da brincadeira, né? A paixão da eficiência numa empresa, né? Infelizmente, durante a pandemia, a gente viu médias e grandes empresas cortando verbas da inovação. Exatamente. Infelizmente é isso. Né? Mas acho que também muito em função de cada setor, né? E eu acho que tem outros setores que estão investindo pesadamente aí, então existe um desequilíbrio aí. Mas nós estamos aqui com quase 50 minutos aqui e eu não queria deixar passar uma questão que eu acho que a última vez que a gente estava sentado conversando lá na Venture, você trouxe um pouco do desenho aí, né? Campinas, né, tem toda essa característica, né, de ter Unicamp, e no entorno da Unicamp, esse mundo de empresas que a gente já falou, inovação e tal, mas Campinas também tem um plano diretor e ela está se preparando aí, né, para ser uma cidade conectada nos moldes aí de boas referências lá de fora, né? Queria que você contasse um pouquinho eu comentei rapidamente, né? Nós tivemos 2 secretários de desenvolvimento muito atuantes nesse segmento e eles apostaram bastante nos atores que compõem a Fundação Fórum, dentro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Então, o que acabou acontecendo? Campinas fez um plano estratégico para ser uma cidade inteligente. Isso teve desdobramentos em várias áreas, na área de educação, na área de segurança pública, uma série de coisas, né, via tecnologia, então teve um papel importante tecnologia nesse contexto, mas teve um fato que eu acho que, inclusive, ele é um dos motivadores da Venture Hub ter ido para o lugar que nós fomos agora, né? Perfeito. Onde é ali o espaço do CPQD, da PUC, da Unicamp, no novo plano diretor, aquele espaço até o pedágio ali de Jaguariúna, vai ser uma grande gleba única de um parque, de um hub enorme voltado para um conceito de cidades inteligentes, e que ali você vai ter o quê? A oportunidade de estudar, trabalhar e se divertir por ali. Então, tem um conceito por trás disso, muito forte, de melhorar aquele território, não apenas do ponto de vista habitacional. Então, fora isso, esse plano estratégico, mais essas iniciativas, fizeram com que Campinas, em 2019, fosse eleita num ranking aí das cidades mais inteligentes do país. Ela superou Curitiba e São Paulo ano passado e ficou em primeiro lugar. Esses rankings de cidades inteligentes não é só cidade conectada, aquela coisa toda. É cultura empreendedora, tem uma série de indicadores, né? Então, graças a isso, eu tenho sido convidado, por conta desse tipo de conexão e por conta de que o business da Venture Hub, que é um hub de aceleração de startups e de inovação corporativa, esse business, ele é virtuoso se estiver num lugar desse. Perfeito. Então, eu tenho contado esse case, eu fui convidado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no programa Teias da Inovação, então eu já estive falando sobre esse case Campinas Venture Hub, fui a Goiânia, fui a Aracaju, estive fazendo isso online, enfim. Por quê? Porque são lugares que estão buscando referências para melhorar os ambientes de negócio. E esses lugares já perceberam a importância da economia do conhecimento. Esse que é nós estamos falando da economia do conhecimento, levando talentos para as empresas, levando empreendedores a serem empreendedores de alto impacto. E isso, inclusive, motivou o quê? A Venture Hub identificou
no ecossistema de Manaus, uma oportunidade única de criar um ecossistema voltado à indústria 4.0 por conta dos incentivos fiscais que vêm da hélice Poder Público, incentivos fiscais que vêm da hélice Indústria. O que estava faltando ali? A articulação do ecossistema acelerador, incubador, universidades e centros de pesquisa. E aí nós nos associamos a um centro de pesquisa importante de lá e criamos o nosso Innovation Hub de Manaus. Então, o que está por trás disso tudo, Feijó? Aquela teoria daquele livro que você mostrou ali. Então, assim, eu diria que Campinas está nos ensinando, Campinas e região, né, através da Fundação Fórum, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, está nos ensinando o caminho das pedras e, detalhe, está permitindo que isso seja compartilhado em massa. Para você ter uma ideia, nosso secretário atual, e agora ele está licenciado por motivos aí do calendário eleitoral, recebia quase que semanalmente cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e tal, para falar, pô, peraí, que planejamento estratégico é esse que vocês fizeram? Como é que está esse negócio aí? Por que está saindo unicórnio de Campinas? 2019, vocês sabem que o Brasil foi o terceiro em criação de unicórnios? São 15 já, né? Então, mas durante o ano de 2019, nós empatamos com a Alemanha, ficamos em terceiro lugar. E aí criamos... já, né? Nós temos perto de 20 unicórnios aqui no Brasil. Mas só o ano passado criamos 5. Então, significa o quê? Tem outros lugares do país que também estão legais, cara. Então, assim, eles estão querendo entender o que os lugares legais estão fazendo. Nós, por exemplo, aqui de Campinas, fomos entender por que a Campinas Tech foi 2 anos seguidos lá para Santa Rita do Sapucaí. Como é que uma cidade que o drone não precisa subir muito para tirar foto da cidade inteira está fazendo o que está fazendo? Pois é. E o curioso, veja o que é legal de lá, né? Eu conheço bem a região lá, me formei na região lá, me formei em Itajubá, né? Que fica 40 quilômetros à frente de Santa Rita. Então, ali, Santa Rita, Itajubá, Itajubá tem a universidade, a Unifei hoje, que também é fortíssima ali, tem um impacto fortíssimo na região. Mas você está chamando, eu até ia deixar isso daí, a pauta nossa aqui não chegou nem na metade ainda, nós vamos ficar conversando a noite inteira. Mas você está chamando a atenção de um ponto interessante. Vou interromper o seu raciocínio, mas para a gente colocar isso aqui. E quando você fala de Stanford, né, uma realidade do Vale do Silício, muito diferente da nossa, mas você consegue entender que as empresas que são criadas no entorno da universidade ali, de alguma forma tem uma ligação com a pesquisa, com a iniciação científica, enfim. Quando você fala de uma Unicamp, né, numa cidade, é quase um espelho disso, né? Você tem muitos alunos, você tem pesquisa, você tem patentes que estão sendo geradas, você tem, portanto, empresas que acabam, as empresas filhas, né, que acabam nascendo ali. Quando a gente pega uma realidade de uma universidade não pública, uma universidade privada, os interesses não são os mesmos, as coisas não se acomodam mais ou menos da mesma forma. Então, a força é um pouco diferente. Mas, em particular, em Santa Rita, você tem embora seja uma faculdade de tecnologia, é uma faculdade privada, e conseguiu criar esse ecossistema, esse negócio. Quer dizer, então é possível. Feijó, eu vou te dar um exemplo prático que eu estou vivendo por dentro. A PUC Campinas, ela não tinha uma cara de PUC Inovação há 3 anos atrás. Tá. O que acaba acontecendo? Vamos falar uma entidade privada que depende de fazer o quê? De ter aluno vindo para ela. Sim. Se ela não tiver a cara de inovação e empreendedorismo, ela perde freguesia. É isso aí. Então, o que aconteceu? Não é à toa que criou o Espaço Mescla, trouxe a Venture Hub para fazer os processos de aceleração. E detalhe, durante a pandemia, nós fizemos um negócio lá que atingiu a sociedade junto com a PUC, que foi muito legal. Não sei se você chegou a acompanhar. O que acontece? Vai começar a aula, qual que era o programa? O nosso. Tinha uma amostra de inovação, faríamos uma seleção de projetos e uma aceleração tradicional uma jornada de 7 passos. Era isso. Vem pandemia, cadê a amostra? Sumiu. Em uma semana, aí é o mindset ágil, né? Exatamente. Nós, com o time do Mescla,
fizemos um trabalho de identificação de possíveis trabalhos juntos, né? E o que nós fizemos? Pô, tá todo mundo em casa, então os alunos estão com a família, vamos fazer um programa de aceleração de ideias e negócios familiares de filho para pai. Se o cara é aluno da PUC, ele tem direito a entrar no programa. Nós tivemos mais de 80 inscritos no momento seguinte, tivemos que fazer uma seleção. Sim. E igualzinho no Founder, 7 ou 8 grupos se graduaram. Perfeito. Show. Você precisa de ver o brilho no olho das famílias que trabalharam em conjunto, entendendo validation, entendendo product market fit, na linguagem deles. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Agora a PUC, que é uma entidade privada, que não tinha a cara de inovação, começa a vender esse novo posicionamento. Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, mas quem ficar no modelinho tradicional, beabá, aulinha tranquila ali, não sei o quê, não trouxer esse DNA empreendedor, o DNA de metodologias ágeis, o DNA de futuro, não vai ter vez. Muito legal você estar falando isso, né? E a gente, de alguma forma, aqui, né, quando a gente também vê isso se repetindo, né? A gente tem uma universidade aqui, que é a Unimax, acho que são quase 8 mil alunos, ela faz parte do mesmo grupo da Unifage, né, de Jaguariúna, e acho que no conjunto são 18 mil alunos, se eu não estiver enganado. Tá? E uma universidade que ela tem peso dentro da comunidade, dentro da nossa cidade, e que, até por conta disso, eu vejo a PUC um pouco diferente, né? Porque você tem uma enxurrada acontecendo, você tem um ecossistema mais maduro em Campinas, e aí o senso de urgência de uma PUC, por exemplo, ela pode bater. Num lugar onde você não tem essa referência, às vezes fica um pouco mais complicado. Mas a gente acabou rodando por iniciativa de alguns professores, né, que nos convidaram a capitanear um hackathon dentro da Unimax, mais 150 alunos, e isso gerou um impacto que desperta a consciência da própria universidade e pode desdobrar isso nas outras unidades também. Então, eu acho que é um pouco dessa coisa, né, que você vai contaminando aos pouquinhos, né? Parece um grande muro que você está construindo, e cada vez que você coloca um tijolo, parece estar um pouco perto desse muro, né? Mas quando a gente olha, foi muito rápido, né? Tudo isso está acontecendo, você iniciou a conversa dizendo o seguinte, tá, tudo para mim começa em 2014, para mim tudo começou em 2018, e a gente está vendo esse monte de coisa, e a gente percebe que a velocidade talvez não seja a que a gente desejasse, mas quando você olha para trás e fala, puta, já foi tudo isso, já tudo está acontecendo, né? A gente está contaminando, a gente está impactando, isso é muito, muito legal. O que eu sempre digo, e quando me convidam para esse tipo de bate-papo, cada vez que uma localidade diferente, então eu te falei, né, Goiânia, Datuba, Aracaju, Hortolândia, eu estive lá esses dias, o que acaba acontecendo? Mostra que essa sementinha está começando a brotar. Exato. Né? E o que eu vejo que é muito legal também, é uma coisa assim que para mim está sendo bastante motivante, é o fato de que eu já começo a escutar, ainda não é no ponto de ônibus, mas tem muita gente sabendo que está numa região diferente. Sim, sim. E acho que isso é muito legal. E eu tenho certeza que as empresas que aqui estão percebendo que começa a aparecer um capital intelectual diferenciado, com um mindset um pouquinho mais adaptado a esse novo mundo, que ajuda a cultura das empresas. Com certeza, né? Você criar densidade para poder estruturar uma cultura empreendedora, né? E aí, logicamente, que o capital vem, marco regulatório, enfim. Não, você falou de capital, né? Nós tivemos na Venture Hub o Techstart Agro Digital. Eu ia falar disso. A chamada que nós fizemos, olha que interessante para Campinas isso, né? Para a região de Campinas. Quando você fala em agro, onde todo mundo pensa? Sim, no campo, né? Campo e Piracicaba. O cara fala, Piracicaba, que é coisa do agro. Sim, Só que aí o agro digital tem tudo a ver com Campinas. E se complementar com Piracicaba, isso vira global. Sim. Então, nós fizemos um programa que a gente conectou com o ecossistema de Piracicaba, a gente trouxe o Pulse Hub para ser um dos apoiadores, trouxemos gente da Exalc para ser mentor, mas, fundamentalmente, o protagonismo da Venture Hub e da Embrapa num programa que atraiu startups de 20 estados da federação. Selecionamos
13 para começar, de 7 estados da federação. O cara saía de Cuiabá, vinha de carro na aceleração. Olha do que nós estamos falando. Então, essa coisa que eu falo de Cuiabá, por quê? Porque depois que eu fui para Cuiabá mostrar algumas coisas, criou-se lá um hub parecido com a Uigol, com a Venture Hub, apoiado pela Federação da Agricultura, que show. E a Bayer está apoiando. E essa startup que o cara vinha de carro, hoje é residente desse hub. Então, ele criou uma condição local a partir de um benchmark com um lugar legal. É isso. Isso aí é realização. Isso é realização, né? Isso realmente... E é o que fascina a gente, é o que faz a gente fazer a nossa entrega, é o que faz a gente olhar e dizer o seguinte, estamos no lugar certo, né? Realmente é isso. E é por isso que eu te convidei aqui, né? Porque você talvez seja o cara que mais ajudou a escrever e criar um pouco disso. Eu sempre digo o seguinte, ô Feijó, eu fui um dos elementos de um grande movimento. Eu era uma partezinha, mas eu sou chato, então eu fico muito repetindo, que eu acho que é legal esse negócio. É exatamente isso. E assim, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Mas essa é uma verdade contada várias vezes, né? Esse é o legal. Cara, que delícia. Já passamos aqui 10 minutos quase do nosso tempo. Poderia ficar conversando com você aqui, seria um prazer a noite toda. Mas respeito aí a nossa audiência aí. Obrigado pela tua participação. Fica à vontade aí para você deixar teu último recado. Mas a gente vai ter que voltar, porque não chegamos nem na metade da pauta. Nós vamos ter que marcar mais uma aí para a gente continuar. Falar de agro, falar dos programas, falar de Manaus. Tem um monte de coisa ainda, mas a gente vai voltar para falar. Fica à vontade. Legal. Bom, nessa linha eu queria agradecer assim, imensamente o convite. Eu queria te fazer um pedido. Você consegue projetar de novo aquele negócio que está escrito /blog? Aqui, ó. Legal. Nesse endereço aí que o Feijó está projetando, pessoal, quem tiver interesse, ali tem uma série de artigos que a gente conta, por exemplo, coisas de ecossistemas, coisas que têm a ver com como você consegue, como empresa, se conectar nesse ecossistema. Enfim, tem uma série de artigos lá. E detalhe, durante a pandemia, nós abrimos gratuitamente algumas ferramentas que a gente usa para o mundo corporativo. Então, a gente tem uma ferramenta de assessment, que a gente chama de Assessment de Open Innovation Maturity Analysis, que quer dizer o seguinte, a gente mede a maturidade para a inovação aberta de corporações médias e grandes. E essa ferramenta está aberta lá para quem quiser dar uma olhada, dentre outras, né? Então, dá uma xeretadinha ali, que faz sentido a gente estar abrindo, porque no momento de colaboração, a gente está nessa linha de abrir uma série de conteúdos gratuitos aí, na linha de colaborar com o ecossistema. E, Feijó, gratíssimo pelo convite. Eu vi ali alguns amigos falando no chat ali, o Alex e outros ali que eu vi falando um pouquinho. É um prazer estar com vocês aqui. O Omar também já passou aqui. Muito legal. O Omar entrou também, né? Eu vi que você colocou o Omar. A gente tem, o povo aqui gosta de nós, velho. Não é assim, não. O Alex já tem uma live. O Alex é um querido, né? O Alex eu conheci ele, na verdade, no Startup Weekend de Campinas, né? Ele era o head de inovação da John Deere e a gente acabou fazendo uma amizade bacana, não está aqui, mas a gente acaba falando, e ele sempre está participando, ele sempre dá as contribuições dele, e é um cara extremamente focado no agro, por isso até que eu queria entrar um pouquinho mais, a gente acabou não tendo, mas nós vamos ter outra oportunidade de falar, assim. Tá bom? Thalita, obrigadíssimo, eu que agradeço pelo seu saber, pelo seu tempo, pela sua disposição aí, muito obrigado, e que a gente possa estar em breve juntos novamente aí, que a gente possa estar batendo um bate-papo até no presencial, tá bom? Quero agradecer também a você que esteve com a gente aí, né? Nós vamos ficando por aqui, voltamos na próxima quinta-feira com mais um bate-papo como esse, sempre a partir das 20 horas, tá certo? Se você está gostando desses conteúdos, venha fazer parte do nosso grupo VIP de WhatsApp, onde falamos de inovação, empreendedorismo, das mentorias, né, com os diretores da Uigol também. É só entrar no link bit.ly/uigolvip. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço para vocês. Tudo de bom. Semana que vem a gente está de volta.